Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite a todos. Estamos reunidos novamente, sejam todos bem-vindos, né? Nosso encontro. Isso. Vamos retomar, né, a nossa formação. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho ali a partir do parágrafo 687, o 8º artigo, né? Creio no Espírito Santo. E como não poderia deixar de ser, né, nós vamos invocá-lo para que ele venha nos auxiliar, né, nos ajudar a que a gente possa fazer um bom momento de formação. Tá bem? Está certo? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Retomando então a nossa formação, nós vamos ver ali a partir do parágrafo 687, né? Retomando um pouquinho que nós paramos outro dia, que a igreja, né, a própria palavra de Deus afirma que o que está em Deus ninguém o conhece senão o Espírito de Deus, que o Espírito Santo é quem nos revela tudo, né? E que o mundo não pode acolhê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas aqueles que creem em Jesus Cristo o conhecem, porque ele permanece com eles. Então, nós que cremos, o reconhecemos, porque ele está conosco, né? E nós vamos ver ali a partir do parágrafo 688 quais são então os lugares da manifestação do Espírito Santo. Qual é o lugar da manifestação do Espírito Santo, Jean? A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, por ela transmitida, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Nas escrituras que ele inspirou, na tradição da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais, no magistério da igreja, a qual ele assiste, na liturgia sacramental, por meio de suas palavras e de seus símbolos, no qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo, na oração, na qual ele intercede por nós, nos carismas e nos ministérios pelos quais a igreja é edificada, nos sinais da vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, no qual ele manifesta a sua santidade e continua a obra de salvação. Isso, então, a igreja é o lugar da manifestação do Espírito Santo de Deus, né? É o lugar onde nós podemos realmente sentir a presença do Espírito Santo agindo por meio de todos os movimentos pastorais, carismas, ministérios, né? Ali a gente consegue perceber a ação do Espírito Santo, porque sem a ação do Espírito Santo, né, a igreja não existiria, né? A igreja existe pela ação do Espírito Santo. Ela deixaria de existir, porque a igreja foi criada por Jesus, fundada por Jesus Cristo, mas é o seu Espírito Santo que a sustenta, né, que nos sustenta na missão. Então, portanto, o Espírito Santo é o Espírito da evangelização, né? É ele que mantém a igreja, é ele que nos mantém também dentro da igreja, né? E o 689 vai trazer para nós que Jesus agiu no poder do Espírito Santo, toda a sua obra foi realizada, pois Cristo é o ungido de Deus, né? Jesus Cristo, no 690, vai dizer para nós que Jesus Cristo ungido, porque o Espírito Santo é a unção dele, e tudo o que advém a partir da encarnação decorre desta plenitude, né? Ou seja, que Cristo, ao ser glorificado, né,
ao ser ungido pelo Espírito Santo, ele finalmente é glorificado, por sua vez, junto ao Pai, e pode, então, enviar o Espírito Santo aos que nele creem, né? A missão conjunta, então, do Espírito Santo, de Jesus, que agiu no poder do Espírito Santo e que continua conosco agora, né? Essa ação conjunta da segunda e da terceira pessoa da Santíssima Trindade, né? E aí também nós vamos ver, o Catecismo nos traz algumas denominações do Espírito Santo, alguns nomes próprios, né, com que ele é chamado, né? E o Espírito Santo é o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho, né? A igreja o recebeu do Senhor e o professa no batismo de seus novos filhos. Então vamos ver então as denominações do Espírito Santo a partir do 692. Ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, Jesus o denomina Paráclito, literalmente, aquele que é chamado para perto de defensor. Isso. Então Jesus usa vários nomes para anunciar o Espírito Santo, né? O Paráclito, o Consolador, né? O Espírito de verdade. E Paráclito quer dizer exatamente isso, aquele que vai ao lado, que está junto de. Por isso que ele é chamado de Consolador, de defensor por Jesus Cristo, né? Na Grécia Antiga, quando uma pessoa era levada a julgamento, não existia um tribunal como existe hoje, mas não existia ainda a figura do advogado, né? Mas a pessoa podia chamar uma pessoa, o réu, no caso, podia chamar uma pessoa para estar junto dele, para o defender, fazendo, então, no caso, a vez do advogado ou do paráclito, que paráclito vem da palavra grega parakaleo, né? Que é aquele que está ao lado, junto de. Então, o Espírito Santo é o nosso advogado, né? Como diz ali do latim advocatus, né? Aquele que está junto de nós para nos defender, para nos consolar, né? E também como Espírito da verdade, para nos revelar a verdade, né? Ali também Paulo vai trazer vários nomes, né? Além do nome próprio. E nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas ele usa várias denominações: Espírito da promessa, de adoção, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, enfim. E aí nós temos, para nos ajudar, né? Porque o Espírito é algo que a gente não vê, né? O Espírito é um sopro, né? É como se fosse um vento, né? A gente sente, mas a gente não vê, né? Mas nós temos alguns símbolos, né? Para nos ajudar a enxergar com os olhos da fé, né? O Espírito Santo, né? E o primeiro deles, Giança, você pode ler para nós? Sobre a água? Até só a primeira. O símbolo da água é o significativo da ação do Espírito Santo no batismo, pois a invocação do Espírito Santo, ela se torna um sinal sacramental, eficaz do novo nascimento. Assim como a gestação do nosso primeiro nascimento operou-se na água. Da mesma forma, também a água batismal significa realmente que nosso nascimento para a vida divina nos é dado no Espírito Santo. Isso. Então, o Espírito Santo é, pois, também pessoalmente a água viva que jorra de Cristo crucificado, como de sua fonte, e que em nós jorra em vida eterna, né? Então, a água, vamos pensar no significado da água. A água limpa, a água lava, a água purifica, ela tira toda a sujeira, ela mata a sede, né? Então, a água, ela tem várias funções. E o Espírito Santo também é aquele que nos vivifica, que nos
limpa, né? Que nos ajuda a nos purificarmos, né? E que também mata a nossa sede de Deus, né? Aí em segunda nós vamos ter a unção no 695. A unção. O simbolismo da unção com óleo também significa o Espírito Santo, a ponto de tornar-se seu sinônimo. Isso. Jesus, né? O Messias, o ungido, o do Espírito de Deus, ele foi ungido também com esse óleo, né? Essa unção, ele recebeu essa unção do Espírito Santo, né? Assim como o óleo penetra a nossa pele, o Espírito Santo também penetra nosso coração, nosso interior e nossa vida, né? Então, o Espírito Santo, a unção, né, simboliza também o Espírito Santo, porque é ele também que vem até nós, penetra nosso coração, nosso interior, nos dando uma vida nova, né? Aquele renascimento que falava ainda há pouco a respeito também do símbolo da água. Qual o próximo símbolo? O fogo. O fogo, enquanto a água significa o nascimento e a fecundidade da vida dada no Espírito Santo, o fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Isso, e o que o fogo faz, né? O fogo amolece, né? Se você pegar um ferro o ferro, né, é um material extremamente duro, né? Você coloca no fogo e deixa por um período, né? O fogo vai amolecer o ferro, né? Então, amolece também o nosso coração, né? O nosso interior, o nosso íntimo, né? Ele também purifica. O fogo também tem a função de purificar. O fogo ilumina, aquece, nos dá energia, uma energia que transforma. E o Espírito Santo faz isso conosco, ele vai também nos dar essa energia transformadora, né? Lembre-se, os apóstolos estavam com medo, trancados no cenáculo após a morte de Jesus, né? Daí Jesus aparece para eles, entra no cenáculo, as portas estando fechadas, derrama o seu Espírito Santo, eles se enchem de coragem, né? E aquele dia, diz a palavra, Atos dos Apóstolos vai trazer para nós, que Pedro, que era um dos mais medrosos, se encheu de tanta coragem que a partir da pregação dele, em torno de 3.000 pessoas se converteram num único dia, dada a força que ele ganhou a partir do momento que ele recebeu, né, o sopro do Espírito Santo, quando Jesus derrama o seu Espírito Santo ali, né? Então, cuidado, não sufoquemos o Espírito pelo nosso pecado. Nosso pecado sufoca a ação do Espírito Santo também. Então, fiquemos atentos também, né? Próximo símbolo? A nuvem e a luz. Estes dois símbolos são inseparáveis nas manifestações do Espírito Santo. Desde as teofanias do Antigo Testamento, a nuvem, ora escura, ora luminosa, revela o Deus vivo e Salvador, escondendo a transcendência e sua glória, com Moisés sobre a montanha do Sinai. Isso, então a nuvem e a luz, né, também são símbolos do Espírito Santo. E lembremos essas teofanias, ou seja, essas manifestações divinas já no Antigo Testamento, né? Principalmente ali com o povo no deserto, né? Ou quando na sarça ardente Deus fala com Moisés, entrega as tábuas da lei, né? Na montanha do Sinai, né? Na tenda, no templo, também a nuvem, né? Que paira sobre a Virgem Maria com a sua sombra, né? Para que ela possa ser concebida, né? Então, e também ali na transfiguração de Jesus. Então, a nuvem é símbolo também do Espírito Santo. Sempre que você vê a nuvem na Bíblia, geralmente é uma teofania, é a manifestação do Espírito Santo. Então, veja, nós não vemos nada sobre
praticamente nada sobre com esse termo Espírito Santo no Antigo Testamento, mas nós vemos as suas teofanias, suas manifestações através desses símbolos, né, que aparecem ali para nós, né? Então, a teofania, a manifestação de Deus, aparece muitas vezes no plano da salvação, desde o início, né? Desde a criação já aparece, né? O próximo... O selo é um símbolo próximo ao da unção. Com efeito, é Cristo que Deus Pai assinalou com seu selo. Isso. Então, o selo é o sinal da unção do Espírito Santo, né? É uma marca indelével, ninguém apaga. Ninguém apaga essa marca, porque nós ficamos marcados pelo sinal, por esse selo, né? Selo, que quer dizer um compromisso, um contrato, algo assim que inquebrável, né? Ninguém consegue romper, ninguém consegue marcar essa marca, ninguém consegue tirar essa marca, né? Ou seja, ele é utilizado, né, para exprimir o caráter indelével expresso pelos 3 sacramentos da iniciação à vida cristã: o batismo, a Eucaristia e o Crisma, né? São os sinais indeléveis, né? E o próximo... E confirmação e da ordem também. A ordem. Confirmação e da ordem, perdão. É os 3 sacramentos. Batismo, confirmação e a ordem. Não ordem. é os da iniciação à vida cristã. Eu me confundi. Bem lembrado. Não podem ser retirados, né? Isso, são indeléveis, são para sempre, né? O próximo seria a mão. A mão, né? É impondo as mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as criancinhas. Em nome dele, os apóstolos farão o mesmo. Mais ainda, é pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. Isso. E a Epístola aos Hebreus inclui a imposição das mãos entre os artigos fundamentais do seu ensinamento, né? Então, a imposição da mão, né? Ela essa imposição é aquela ordem que os apóstolos receberam vindo lá desde Jesus, né? Uma bênção apostólica, seria isso? Isso, é a credencial que nós temos. Quem autoriza, como chegou até nós isso? Foi pela imposição das mãos e pela menção do Espírito Santo que essa passagem é dada na hora da ordenação de algum sacerdote, que um dia chegará bispo. Então, é pela unção das mãos, imposição das mãos, com o Espírito Santo, é que é dada essa ordem, essa credencial, para quer dizer, que olha a autoridade da igreja através dos tempos, através dessa unção que é passada de geração em geração, de padre para padre, né? De sacerdote para sacerdote. Muito Seria mais ou menos isso. Ok.